Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. Dando continuidade às leis de Newton, na última aula nós estudamos a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Hoje vamos estudar a segunda lei de Newton. No princípio, está escrito desta forma aqui, ó. Law 2, e tem em inglês que eu coloquei aqui em português para vocês. A segunda lei de Newton diz: a mudança de movimento é proporcional à força motora impressa e é produzida na direção da linha reta na qual essa força é impressa. Então, o corpo muda seu movimento de uma maneira proporcional à força que é aplicada neste corpo e é produzida na direção da linha reta na qual essa força é impressa, ou seja, na linha de ação da força. O que o Newton quis dizer com isso? Quando ele fala força impressa, ele não está falando de uma força específica. Ele está se referindo à soma vetorial das forças. Ele está se referindo à chamada força resultante. Lembre, nós comentamos a aula passada, força resultante, FR, é o somatório vetorial das I forças que agem num corpo. Então, se um corpo está sujeito à ação de várias forças, F1, F2, F3, até a iésima força, força resultante é o somatório vetorial dessas forças. E o que eu quero dizer com soma vetorial? Quero dizer que você vai pegar a cabecinha de um vetor, pôr na bundinha do outro, ligar, é aquela álgebra que nós temos que utilizar aqui. Quando Newton fala da força impressa num corpo, ele está falando desta força aqui. A força resultante é o resultado das forças que agem sobre o corpo. E Newton diz que a soma vetorial das forças que atua sobre um corpo de massa m é proporcional à taxa de variação do movimento do corpo. Ele fala isso. Mas o que é essa taxa de variação do movimento do corpo? Para a época, variar o movimento é variar o que nós chamamos hoje de momento linear do corpo. Momento linear. O que vem a ser momento linear? Momento linear também é conhecido como quantidade de movimento. O que é a quantidade de movimento? É uma grandeza que diz quanto de movimento o corpo tem. O nome histórico que vem do latim é momento linear. E o momento linear, ele é definido da seguinte maneira: ele é um vetor P que é dado pelo produto da massa pela velocidade do corpo. Momento linear é um vetor P dado pelo produto da massa pela velocidade do corpo. As primeiras definições de momento linear, como a gente conhece, aparece lá com René Descartes, quando ele tenta estudar o movimento dos corpos. Então, essa grandeza, quantidade de movimento ou momento linear, é o produto da massa pela velocidade. Ele é um vetor que possui como módulo. Qual módulo? O módulo de P é o módulo de M vezes o módulo de V. A direção do P é a mesma direção do vetor V. E o sentido é o mesmo da velocidade.
Então, na época de Newton, quando ele fala variar o movimento do corpo, ele está falando variar a quantidade de movimento, que é o momento linear. É P igual a mv. É variar esta grandeza aqui, ó. Então, Newton fala que a soma vetorial das forças que agem sobre um corpo é proporcional à taxa de variação do momento linear do corpo. Vamos escrever isso. A soma vetorial das forças que agem num corpo é proporcional. Quando ele falava proporcional, na época de Newton, quando se falava que algo era proporcional, ele sempre mantinha uma igualdade. Tecnicamente deveria ter uma constante, mas como ele estava definindo, a constante arbitrária ele escolhe como 1. Então a soma vetorial é igual à taxa de variação do momento linear. Toda vez que a gente ouvir esse termo, taxa de variação, é alguma coisa que varia com o tempo. É algo que varia com o tempo. Então é uma variação do momento linear no tempo. Isto é o que Newton está dizendo na sua segunda lei. A segunda lei de Newton diz que a soma vetorial das forças que agem sobre um corpo é igual à variação do momento linear pelo tempo. É isso que Newton diz. Escrito de uma forma mais fluida, o somatório das forças, se eu pegar o limite num tempo tendendo a zero, isso é dp dt. Então é isto que Newton está falando na sua segunda lei. E de onde que ele chega? Como que ele chega a essa conclusão? Do experimento, tá? Trabalhando com corpos, medindo como que o momento linear varia no tempo e medindo a força. E ele conclui isso. O somatório das forças que agem sobre um corpo é a derivada do momento linear no tempo. E somatório das forças é força resultante. Então, força resultante é a derivada do momento linear no tempo. É esta a segunda lei de Newton. Tá aí. Então, somatório das forças é igual à derivada do momento linear no tempo. Essa é a segunda lei de Newton. Mas a segunda lei de Newton também é escrita desta forma. Somatório das forças é igual ao produto da massa pela aceleração. Newton não escreveu desse jeito. Newton escreveu em termos de momento linear. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aqui está dizendo que a soma vetorial das forças que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Aí por que é a mesma coisa? Simples. Se a força resultante é a derivada do momento linear no tempo, então é a derivada no tempo. Quem é o momento linear? É massa vezes velocidade. Como a massa é constante, ela sai da derivada. Então, a força resultante é igual à massa derivada da velocidade no tempo. Ora, mas derivar a velocidade no tempo é aceleração. Então, isso aqui vira força resultante é igual a massa vezes aceleração. Esta é a segunda lei de Newton, ou escrita assim, ou escrita assim, é a mesma coisa. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Tá aqui. Somatório das forças é a força resultante.
esta segunda lei, ela vai ser tão importante, mas tão importante, que ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Por quê? Pela primeira vez, alguém equaciona a grandeza força que causa deformação em corpos e mudança de velocidade com a aceleração do corpo, com o movimento do corpo. Esta equação vai permitir projetar máquinas, vai permitir prever movimento de corpos quando eles estão sujeitos a um conjunto de forças, o que, na maioria dos sistemas físicos que a gente conhece, é o mais comum. Então isso vai permitir resolver uma gama de problemas que até então, para a época, era impossível. Então, este é o princípio fundamental da dinâmica. Ele não é fundamental à toa, é ele que dá a base para entender todos os processos dinâmicos que a gente conhece. Pelo menos processos dinâmicos em escala macroscópica e em baixas velocidades. Tá? Senão, aí a gente vai precisar de uma outra física. Então, esta é a segunda lei de Newton. E veja, se a força é um vetor, ela pode ser decomposta no eixo x, y e z. Se a aceleração é um vetor, ela também pode ser decomposta nos eixos x, y e z. Então, esta força, ela pode ser decomposta nos eixos x, y e z e ser escrita assim: somatório das forças em x é igual a massa vezes a aceleração em x. Somatório das forças em y é igual ao produto da massa pela aceleração em y. E somatório das forças em z é igual ao produto da massa pela aceleração em z. Então, é perfeitamente possível. Se eu tenho um movimento de um corpo, eu posso decompor esse movimento nos eixos x, y e z. E para cada eixo, eu aplico a segunda lei de Newton. É uma verdade isso. E funciona muito bem. E a lei da inércia não depende dessa lei. A lei da inércia é independente da segunda lei. Mas a segunda lei confirma a lei da inércia. Por exemplo, se o somatório das forças é igual a massa vezes aceleração, se a aceleração do corpo for zero, se o corpo não acelera, quer dizer que a velocidade do corpo é constante. Uma velocidade constante ela pode ser igual a zero, ou seja, o corpo está parado, como ela pode ser diferente de zero, mas ainda constante. E o corpo vai estar em movimento. Normalmente, nesse caso, o corpo está em movimento retilíneo, porque ele tem uma velocidade com uma única componente, um movimento retilíneo, e como a velocidade é constante, uniforme. E se a aceleração é zero, somatório das forças é igual a massa vezes zero. Isso vai dar que somatório das forças é igual a zero. E a gente viu na lei da inércia que quando a soma das forças dá zero, essa condição é satisfeita. Ou o corpo está parado, ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Volto a frisar. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, não depende da segunda lei. Porém, a segunda lei ela é tão abrangente que ela confirma a primeira lei. Tá aí. Então, esse é o princípio fundamental da dinâmica, conhecido como segunda lei de Newton. E tudo isso Newton chega à conclusão lá no período da pandemia, que ele ficou isolado por 2 anos. Veja, na segunda lei,
é interessante notar uma coisa. Se o corpo, se dois corpos diferentes, vou chamar aqui corpo 1 e um corpo 2. Opa, apaguei. Corpo 1 e um corpo 2. Tá aqui. Se cada um desses corpos está sob a ação de uma força resultante, então imagina que esse corpo 1 aqui tem esta força resultante agindo. E esse corpo 2 tem esta força resultante agindo. Suponha que o valor da força resultante, a direção e o sentido seja exatamente a mesma nos dois corpos. Os corpos têm massas diferentes, tá? Os corpos têm massas diferentes. Esse corpo tem uma massa M1 e esse corpo tem uma massa M2. Esta força resultante é 1, essa é a força resultante 2. Suponha que a força resultante que age no corpo 2 é igual à força resultante que age no corpo 1. Ora, como a força resultante é massa vezes aceleração, então a massa 2 vezes a aceleração 2 é igual a massa 1 vezes a aceleração 1. Isto mostra para a gente que sob uma mesma força, a relação entre as massas é o inverso da relação entre a aceleração. Quer dizer, quanto maior a massa do corpo, mais difícil é para o corpo acelerar. Quanto maior a massa, mais difícil acelerar. E o que é acelerar? É causar mudança de velocidade. Portanto, mais difícil é variar a velocidade de um corpo, quanto maior a massa do corpo. Então, quanto maior a massa do corpo, mais o corpo tende a ficar como está, ele não tende a mudar de velocidade. Newton vai falar que a massa do corpo é uma medida da sua inércia. A massa é uma medida da sua inércia. Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é movimentar esse corpo, se ele estiver parado. A força precisa ser maior, né? A força precisa ser muito maior. Então o corpo oferece muito mais resistência ao movimento. E o contrário também é verdadeiro. Se um corpo de massa muito grande estiver em movimento, mais difícil é pará-lo. Uma vez que ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Pensa no seguinte, eu te jogo uma bolinha de tênis, você está a uma distância de 1 metro de mim. Eu jogo uma bolinha de tênis e falo, segura. Você vai segurar com a mão, você vai sentir o impacto da bolinha. Mas é fácil segurar. Por quê? Ah, mas a bolinha não estava em movimento? Por inércia ela não tende a continuar em movimento? Teve, mas a tua força interrompeu isso. Agora pega um botijão de gás cheio e jogo com a mesma força que eu joguei a bolinha. Veja, para você tentar parar o botijão, vai ser muito mais difícil, porque a massa dele é muito maior. Então ele tende a continuar em movimento muito mais que a bolinha de tênis. Ele tem uma inércia maior. Então Newton vai dizer que massa é uma medida da inércia. Quanto maior a massa de um corpo, maior é a inércia do corpo. Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é para o corpo ficar parado ou se ele estiver em movimento, mais difícil é pará-lo. E pensando nessa ideia de massa como uma medida da inércia, os físicos desenvolveram um dispositivo que é algo assim. Um travessão que ele fica equilibrado no seu centro de gravidade ali, ele fica bem no meio. Se eu colocar um corpo de massa M aqui,
Se eu coloco um corpo de massa M aqui, a gravidade puxa esse corpo para baixo. Como? A única coisa que tem segurando esse corpo, esse travessão, mas esse travessão é móvel em torno desse eixo aqui, ó. Ele é móvel, então esse corpo tende a descer. Mas se eu colocar um outro corpo de massa igual àquele, a Terra também tende a puxar esse corpo para baixo. Mas como a tendência ao movimento, a inércia deste lado é igual a deste, esse travessão tende a não se mexer e fica em equilíbrio. Então, a ideia de massa como uma medida da inércia vai permitir que a gente quantifique massa pelo equilíbrio causado por um travessão, pela inércia que ela aplica de cada lado desse travessão. Esse instrumento de medir massa chama-se balança, tá? Balança. Balança. Dinamômetro mede força. Balança mede massa. E a unidade de massa no sistema internacional é o quilograma. O que é o quilograma? É um cilindro de irídio e platina que está lá no Museu de Sèvres, na França, e ele foi padronizado. Aquela massa tem 1 quilograma. Então, quando eu quero saber quantos quilogramas um corpo tem, eu coloco o corpo num prato da balança e vou colocando réplicas do quilograma padrão do outro lado até equilibrar. Quando equilibrar, eu vou descobrir quantos quilogramas tem o corpo. Tá? Então, balança mede massa. E massa, aqui entendida como uma medida da inércia. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a massa é medida em quilograma, a aceleração em metro por segundo ao quadrado e a força, como quem vai dar a equação fundamental para todos os sistemas é Newton. Lembra que a gente media força em quilograma-força. O que é quilograma-força? É a força que você faz para sustentar 1 quilograma. Agora, pela equação fundamental da dinâmica, eu posso calcular força, não uma, mas isso é força resultante, por massa vezes aceleração. Dado uma massa de 1 quilograma e uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, isso vai me dar uma força de 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Esta é a unidade de força no sistema internacional. E esse conjunto de unidades foi rebatizado com o nome de Newton. E o símbolo é N maiúsculo. O que é 1 newton de força? 1 newton de força é a força que você aplica em um corpo de massa 1 quilograma e acelera esse corpo por 1 metro por segundo ao quadrado. Isto é 1 newton de força. Então, força no sistema internacional passa a ser medida em newton. Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Existem outros sistemas, como o sistema inglês, que de uso comum na Inglaterra e bastante comum também nos Estados Unidos. Não são tão comuns para a gente aqui, mas a massa é medida em slug. Slug. A massa medida em slug. Opa. Massa medida em slug. A aceleração ela é medida em pés por segundo ao quadrado. E 1 slug vezes 1 pé por segundo ao quadrado, a gente chama de libra. Então, força é medida em libra, ou em inglês, pound. É a mesma coisa, libra. Tá? Então, eu posso medir força em libra também. Libra
é unidade de força. A slug é unidade de massa, mas não é de uso já tão comum para a gente aqui. Os caras gostam de complicar, né? São unidades que foram criadas, cada país à sua forma, e ainda é bastante comum. Então, se de repente você abre um livro, se depara com uma unidade dessa, você tem que saber converter isso. Tá? Aquela libra de pressão, essa aqui. É libra força por polegada quadrada? É isso aqui. É libra mesmo, é força. O que é pressão? Pressão é força por área. Qual unidade de força? Libra. Qual unidade de área? A área pode ser medida em metros quadrados, centímetro quadrado, milímetro quadrado e polegada quadrada. Então, libra por polegada quadrada. Tá? A gente abrevia... E a turma fala assim, vou pôr tantas libras no pneu, né? Mas na verdade... Você está pondo libra por polegada quadrada. Né? É abreviado essa unidade pelo símbolo PSI. PSI, verdade. PSI é Pound Square Inch. Pound é libra em inglês. Apesar da gente usar libra, a palavra libra vem do latim, em inglês pronuncia-se pound. Legal. Square inch é polegada quadrada. Tá? Então, tá aí. PSI. Você vai lá no posto de gasolina, geralmente está escrito ali PSI, naquele marcador de pressão. Aí o pessoal, às vezes você vê até o pessoal do posto, quantos PSI você quer que ponha aqui? Alguns falam, quantas libras você quer que ponha? Põe em 30 libras no pneu. Na verdade, é um uso comum, tá? Nada preciso da linguagem, porque você não está pondo libra, você está pondo pressão, que é libra por polegada quadrada. Como que eu converto Newton em libra? 1 Newton vale 0,225 libras. Tá? Como isso aqui é próximo de 0,25, para propósitos práticos, muitas vezes a gente aproxima 1 Newton como sendo 1/4 de libra. 1 Newton é 1/4 de libra. Ou seja, 4 newtons é 1 libra. Tá aí. Então vimos a primeira lei, a lei da inércia, que vem lá de Galileu. Vimos a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica. E agora temos a terceira lei. Tá? Law 3. Está aqui, terceira lei. Aqui está escrito em inglês, eu passei para português aqui. Tá? A toda ação há sempre oposta a uma reação igual. Ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Newton está dizendo isso. O que Newton chama de ação é uma força agindo sobre um corpo. E o que ele chama de reação é a força que este corpo age sobre quem aplicou a ação. Então, ação e reação são duas forças trocadas entre dois corpos. Ação e reação são duas forças trocadas entre dois corpos. Então, imagina que eu tenho um corpo A aqui. Seria força normal, né? Não seria? Não necessariamente, pode ser qualquer uma, tá? Ó, eu tenho um corpo A e eu tenho um corpo B aqui, ó. Esses corpos estão em contato. E a gente já comentou, quando um corpo encosta no outro, ele troca força, uma força chamada força de contato. Então, o corpo A aplica uma força no corpo B. Por quê? Porque ele está encostado no corpo B. Esta força, eu escrevo assim, força de A em B. O corpo A aplicou uma força no corpo B. Esta força, eu digo, força de A em B. Mas o corpo B também está em contato com A. Então, o B também aplica uma força no corpo A. Então, está aqui. O corpo B também aplica uma força no corpo A. E eu escrevo assim, força de B em A. Veja, são dois corpos trocando forças. O corpo A aplica força no B, o corpo B aplica força no A.
a este par de força trocada entre dois corpos, Newton chamou de par, ação e reação. Qualquer uma dessas forças aí pode ser chamada de ação, não importa qual o nome. Se eu chamar a força azul de ação, a força roxinha, apaguei tudo, cliquei em lugar errado. Mas se eu chamo uma força aqui de ação, a outra automaticamente vai ser chamada reação. Não importa quem é a reação e quem é a ação. É só nomes que eu dei. Se eu chamo uma de ação, a outra automaticamente passa a ser a reação. Tá aqui, fazer de novo. A e B. Então, esta é a ação. Força de A em B é a ação. E essa força de B em A é a reação. Volto a frisar. Quem é para ação e reação? São duas forças trocadas entre dois corpos diferentes. Um aplicando força no outro. Quando um age, o outro reage. Se aplicou força, você recebeu força. Aplicou força, recebeu força. O que Newton mostrou, através de experimento e análise lógica, foi que este par de forças, ação e reação, são iguais em módulo e sentidos opostos. Ou seja, a força de A em B tem o mesmo valor da força de B em A. Exatamente o mesmo valor. Newton discute isso em cima de uma ideia bem legal. Ele fala o seguinte: imagina que eu tenho uma folha de papel aqui, ó. Uma folha de papel. Tá aí. Eu coloco do lado de cá, dessa folha, um ímã. E do lado de lá atrás, eu coloco outro ímã do outro lado da folha. Tá? Tem um ímã de um lado e tem um ímã do outro. Estou fazendo o ímã da folha de trás pontilhado. Imagina uma folha de papel, você coloca dois ímãs. Quando um ímã age sobre a folha reage sobre o ímã. Quando o outro ímã age sobre a outra folha reage sobre o ímã. E Newton fala o seguinte: se todo o sistema estiver parado, a soma das forças tem que dar zero. E você faz isso, gruda o ímã e o ímã fica parado. Então a soma das forças pela lei da inércia tem que dar zero. Mas se a força que o papel aplica no ímã for maior que a força que o ímã aplica no papel, na folha aqui que vocês estão vendo, o papel deveria se movimentar para cá. Se a folha que o outro ímã aplica no papel for menor que a força que o papel aplica no outro ímã, o papel deveria se movimentar para lá. Mas o que você vê é o sistema entra em equilíbrio. Então mostra que a força que o papel aplica no ímã do lado de cá é exatamente igual à força que o papel aplica no ímã do lado de lá. E como esta força é trocada entre ímãs, isso quer dizer que a força que um ímã aplica de um lado é igual à força que o outro ímã aplica do outro. E essas forças trocadas aos pares chama-se ação e reação. Então Newton faz toda uma discussão no princípio sobre isso, muito interessante. E ele conclui: toda vez que dois corpos interagir, esta palavrinha é muito importante.
interação. O que quer dizer esta palavra? Vamos ver aqui, ó. Interação. Inter, do latim, quer dizer entre. Ação é força. O que é uma interação? É uma troca de força entre dois corpos. Então, interagir é trocar forças. Trocar aqui quer dizer um age, o outro reage. Então, isso forma um par ação e reação. Par ação e reação são forças iguais, de mesmo valor, de mesmo módulo, estão ao longo da mesma linha de ação, porém em sentidos opostos. Então, Newton finaliza dizendo o seguinte: dado dois corpos, um A e um corpo B, tá aí. Dois corpos encostados um no outro, um corpo A e um corpo B. O A aplica uma força em B, F de A em B. O B reage com uma força igual e oposta, que é F de B em A. E Newton diz que o vetor força de A em B, ele é igual ao vetor força de B em A, porém de sentido oposto. Como é que a gente representa um vetor de sentido contrário? Negativo. Então, é assim que está escrita a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. O princípio da ação e reação. Em módulo, o módulo da força de A em B é idêntico ao módulo da força de B em A. Este é o princípio da ação e reação. E este princípio precisa ser muito bem interpretado. Ele é uma verdade, funciona muito bem. Vamos pensar no seguinte. Imagine que eu tenha um burro puxando uma carroça. Tá aí, eu tenho um burro aqui puxando uma carroça. Tá aí. Vamos pensar no princípio da ação e reação. O burro puxa a carroça com uma força para frente. Então, vamos fazer assim. Ficou bom o desenho no PC. Ficou, fotografa a tela aí, guarda isso que no futuro pode se virar uma obra de arte. Um dinossauro, mas agora muito bom.
Tá. Muito bom, professor. Parabéns. Obrigado, obrigado. Agora, quem falou que parece um minotauro aí já tá reprovado na matéria. Fazer o quê, né? Não é minotauro, é dinossauro. No começo, Ah, mas dinossauro. No Piorou, começo eu cara. achei que fosse o dinossauro Rex também, com as patinhas. Coitado, Mas aqui bom, tá bom. desmontando, tá todo. Mas olha, imagina o burro aqui puxando a carroça. O burro aplica uma força na carroça, ó, para frente. Essa é a força do burro na carroça. Bom, pelo princípio da ação e reação, a carroça reage aplicando uma força igual e oposta no burro. Então, temos aqui a força da carroça no burro. Esta é a força da carroça no burro. Newton afirma que essas duas forças são iguais e opostas. Isso é uma lei. Isso funciona. Isso já caiu até em concurso de professor de física, tá? Espera aí. Se isso é uma lei, como é que esse burro consegue puxar a carroça? Porque ele faz uma força para frente, uma força igualzinha puxa ele para trás, e vetores em sentidos opostos em igual módulo se cancelam. Então esse burro não deveria sair do lugar. Mas é fato que ele sai. Então, será que a terceira lei de Newton está errada? Será que a lei de Newton só funciona parcialmente em alguns casos e não em todos? Não, nada disso. A terceira lei de Newton funciona. É verdade, essas forças são iguais e opostas, porém, elas não se anulam. Por que elas não se anulam? Porque as forças estão agindo em corpos diferentes. Forças iguais e opostas agindo em corpos diferentes não tem como se anular. Uma está agindo num corpo, outra está agindo no outro, que não tem nada a ver. Então, o burro está aqui, ó. O burro está aqui. Esse é o burro. Ele recebe uma força aqui para trás. Pergunto, quantas forças ele está agindo no burro? Uma. Tá? Não estou considerando o chão aqui ainda, tá? Estou passando no burro. Só tem uma força agindo no burro. A carroça está aqui, ó. A carroça está aqui. Quantas forças estão agindo na carroça? Uma. Pega a carroça. Quantas forças agem nela? Uma. Se é uma força, ela não tem como cancelar com ninguém. Um corpo só cancela quando são duas forças iguais e opostas agindo no mesmo corpo. Aí o burro recebe a força dele, a carroça recebe a força dela. Estão em corpos diferentes. Agora, quando é que duas forças iguais e opostas se cancelam? Quando eu tenho um corpo aqui. Quando eu tenho um corpo aqui. E eu tenho uma força para cá. E outra força igual e contrária para cá, agindo no mesmo corpo. Esta força age nesse corpo. Esta força também age nesse corpo. Se essa força for igual e oposta a esta, elas se cancelam, o corpo não sai do lugar. Mas não é o caso. Cada corpo aqui, carroça e burro, cada um está recebendo apenas uma força. Então, a carroça puxa o burro para trás. Mas o burro aplica uma força no chão que empurra ele para frente. Está aqui a força que o burro faz no chão. Se a força que o burro fizer no chão, esta, for maior que a força que a carroça aplica no burro, o burro vai para frente. Então, a gente tem que olhar para o burro, a interação chão com a carroça. Se a força que o burro faz no chão for maior do que a força com que a carroça puxa ele, ó, então o burro vai para frente. E se forem dois aviões no ar, por exemplo? Tipo, amarrado na corda e os dois puxando, assim, com a mesma força e mesma massa, enfim, mesma massa. Um tá puxando o outro.
Eles não sairiam do lugar? Tá, só uma coisinha, pessoal, só uma coisinha aqui, olha. Fotografem essa tela e guardem para o futuro, porque isso pode valer muito dinheiro no futuro. É um investimento. Vou apagar a tela. Por milhares. Milhares. Ó, tá aqui um avião. Um avião aqui, puxando por meio de uma corda, um cabo, outro avião, é isso que você está falando? Isso, 2 aviões com lados contrários, enfim. Não, mas esse segundo avião, direção contrária, sentido contrário, perdão. Esse segundo avião com sentido contrário. Entendeu? Uhum. Então aqui estaria um avião aqui. Isso. Aí como eles não têm o chão, então... Tá. Eles não têm o chão, mas eles têm propulsor. Né? Avião voa com propulsor, não precisa do chão. O que acontece? Onde que está o princípio da ação e reação num avião? Antes de eu fazer esse desenho aqui, deixa eu falar de um avião. Vamos lá. Aonde que está o princípio da ação e reação num avião? Vou fazer um avião visto de cima, tá? Uma vista superior. Então, um avião ele é assim. Tá? E aqui ele tem uma hélice. Fazendo um avião de hélice que é mais fácil para identificar. Mas um avião de turbina, o princípio é o mesmo. Como que ele funciona? Como é que o avião vai para frente? Veja, o motor não faz o avião voar. O que faz o avião se sustentar no ar é a asa. Se o avião não tiver asa, não importa o motor que ele tenha. O avião não se sustenta. O avião voa por sustentação do ar. O ar aplica uma força de baixo para cima da asa, levantando o avião. Então, quem faz o avião voar é a asa. Mas a sustentação da asa depende da velocidade do avião. Se ela depende da velocidade do avião, quem que dá velocidade para o avião? Quem que leva o avião para frente? É o motor. Como que o motor gira? Ele tem uma hélice. O que é uma hélice? É como se fosse pás de um ventilador. Quando isso gira em alta velocidade, essas pás são curvas, o ar bate aqui. Ao bater nessas pás, essas pás rotacionam o ar e empurram ele para trás com uma velocidade maior. Ou seja, ela suga o ar que está na frente e empurra para trás. Então, o que o motor do avião faz é pegar o ar que está na frente e empurrar para trás. Bom, por ação e reação, o ar aplica uma força contrária no avião. Se o avião puxou o ar para trás, o ar empurra o avião com uma força para frente. Então, esta é a força do avião no ar. E esta é a força do ar no avião. Essas forças são iguais e opostas. Ou seja, o avião empurrou o ar para trás? Empurrou. E o ar empurra o avião para frente. Então, quem leva o avião para frente é o ar reagindo ao puxão que o avião deu no próprio ar. Então, o ar é puxado para trás e o avião é empurrado para frente. Então, ação e reação são esses dois. Quem leva o avião para frente é esta força. Ela não se anula com a força do ar. Tá? É igual o burro e a carroça. As forças não se anulam. Estão agindo em corpos diferentes. Esta força age no ar. Esta age no avião. Apesar delas terem o mesmo valor, é a força de reação que o ar aplica no avião que empurra o avião para frente. Então, isso é assim que um avião voa. Se não tiver ar, o avião não sai do lugar. Ele não tem nada para puxar. Tá? Aí um avião de turbina. Turbina é a mesma coisa. A turbina é uma hélice. O problema é que tem uma queima de gases a alta pressão e esses gases são ejetados em alta velocidade, o que aumenta a velocidade do avião. Um jato, um propulsor a jato, ele é uma estrutura assim.
O que tem aqui dentro é como se fosse pás de uma hélice. Como se fosse, não, é uma hélice. Gira em alta velocidade, puxa o ar é jogado aqui, aqui ele é queimado numa câmara de combustão e aumenta muito a pressão. E aí ele é ejetado em alta velocidade. Então aumenta muito a velocidade de saída e a força com que o ar é jogado para trás. Se o avião empurra o ar para trás com uma força, o ar reage empurrando o avião para frente com uma força igual e oposta. E é esta força que leva o avião para frente. Tá aí. Ação e reação. Agora, qual é o ar aqui desse caso? Aqui tem que entender o processo a jato. Entrou ar aqui. Entrou. Então o avião sugou. Então houve uma reação aqui. Houve. Só que agora esse ar vai sofrer uma reação com combustível. Vai haver uma queima aqui. E esta queima vai gerar gases a alta pressão, que já não tem nada a ver com o vento aqui de fora. É aqui dentro que está acontecendo o processo. Agora, isto ejeta em alta velocidade com uma força absurda. Isso gera uma força 2. Aqui é uma força 1 de entrada do ar aqui. E aqui é uma força 2. Essa força é para cá, né? Aqui é uma força 2 de queima dos gases. E os gases sendo expelidos a alta velocidade. Então, a força que vai empurrar o avião para frente é a força aplicada por ele jogar o ar para trás, mais a força da queima dos gases. Isso é a força que impulsiona este avião para frente. Isto aqui é um motor de avião de propulsão a jato. A gente chama isso de turbina do avião. Aí um foguete. Um foguete é igualzinho. O foguete só não tem essa hélice aqui que puxa. O foguete faz a queima dentro da câmara de combustão. Ele já tem um combustível ali para ser queimado. E ao usar esse combustível, ele queima aquilo, ele não está pegando, ele já tem ar ali dentro, produz gases a alta pressão e ejeta. Então, o foguete só tem esta força aqui. Mas como isso é feito com uma grande quantidade de combustível em câmeras de altíssima pressão, a velocidade de um foguete é absurda. Um foguete vai para o espaço sideral. Apesar de ter gente que não acredita, mas vai. Um foguete, se ele está lá no espaço sideral, vamos ver o que acontece com a turbina. No espaço sideral, a turbina do foguete está aqui, ó. Achei que ia desenhar uma Among Us agora. Oi? Achei que ia desenhar um personagem no joguinho da internet. É? Aqui, olha, você tem os tanques de combustível dentro do foguete. Aqui você tem os tanques. E tem todo um mecanismo de queima aqui. Quando queima, isso ejeta gases a altíssima pressão aqui, ó. Se o foguete empurra os gases com uma força F para cá, os gases reagem empurrando o foguete com uma força F para cá. É esta força que leva o foguete. Ah, professor, mas lá no espaço sideral não tem ar. Não, não tem. O foguete não é avião. Ele não precisa da hélice para puxar o ar. Todo o processo ocorre de queima aqui dentro e sai os gases. Então, se ele ejeta o gás para trás, o gás empurra ele para frente. Princípio da ação e reação. Princípio de um foguete... Tem muito mais acidentes de foguetes explodindo do que avião, por exemplo? Porque tipo, ele utiliza gás para fazer combustão? Muito mais. Tá? A taxa de sucesso de foguetes é pequena, não é grande. Tá?
Hoje, com as tecnologias, os foguetes modernos, eu acho que deve estar aí na faixa de 50% e 60%. Então veja, 40% falha. Tá? No início, pegar lá nos anos 60, esses valores eram em torno de 20 e poucos por cento. E agora pensa, os foguetes do passado tinham 100 metros de altura. O astronauta sentava aqui, ele está sentando em cima de uma bomba gigantesca. Quando isso explode, não sobra nada. E já aconteceu. Então... Nossa, tem um filme muito bom, não sei, queria recomendar, não sei nem o nome, mas procurem. Fala da missão, acho que não sei se é Apolo 11. Acho que é a 11, que teve um problema. Apolo 13. Ah, 13? Apolo 13. E o filme deve ser Apolo 13. Nossa, muito bom. Os caras tiveram que se virar lá dentro da nave, né? Sim. Ali houve um problema de um dos tanques de oxigênio explodiu. Eles estavam indo para a Lua, tá? Estavam indo para a Lua. A Apolo 13, tecnicamente, seria a terceira nave a pousar na Lua. Então, a primeira que pousou na Lua foi a Apolo 11, em 69, em julho de 69. A segunda a pousar na Lua foi a Apolo 12, em dezembro de 69. E a terceira nave enviada para pousar na Lua foi a Apolo 13, em abril de 1970. Problema é que quando eles estavam perto da Lua, já muito mais próximo da Lua do que da Terra, eles sentiram uma explosão que chacoalhou a nave inteira. O foguete, a gente fala foguete como fosse expressão, a nave. Foguete é só o propelente. Isso aqui é foguete, o resto é nave. Tá? Naquele sistema, o foguete é tudo isso. Ó. A nave é só esse biquinho aqui. A nave não sai do foguete em determinado momento? Isso aqui ele é feito por estágios. Tá? Esses foguetes antigos, eles são feitos por estágio. Então, por exemplo, os foguetes que levaram o homem para a Lua são os foguetes Saturno V, projetado pelo físico e engenheiro Wernher von Braun. O foguete ele é assim, ó. Vou fazer aqui a mão. A nave assim, e o tanque de combustível ele é uma coisa assim. Tem as aletas de controle aqui para poder gerar estabilidade na subida. Tudo isso aqui é o foguete, tá? E aqui tem as tubeiras de saída, que é para poder direcionar adequadamente, e essas tubeiras são muito importantes na estabilidade. A nave é só essa pontinha aqui, ó. Tudo isso é foguete. Só que esses foguetes são divididos em tanques, que são chamados de estágios. Então aqui seria o primeiro estágio, que era o maior, depois vinha o segundo estágio e depois o terceiro estágio. Esses eram os 3 estágios do foguete. Para sair da Terra, queima-se o primeiro estágio, é o que tem mais combustível, porque você tem que vencer a gravidade. Então, precisa-se muito combustível. Assim que tudo isso aqui é queimado, você não vai ficar carregando essa carcaça, ela pesa. E o desempenho da nave depende da massa total da nave. Então, quanto mais leve em termos de massa tiver a nave, melhor o desempenho dela. Quando esse combustível aqui acaba, toda essa parte aqui é jogada fora. Toda essa parte aqui, ó, é jogada fora. Ó. Isso aqui sai. Aí o foguete fica só isso. Aí depois que todo o estágio 2 é queimado, isso aqui é jogado fora, jogado no espaço. Descartado. Aí só fica o estágio 3. Depois que o estágio 3 é queimado, joga-se fora. Só fica a nave. A nave tem um tanque, um foguete próprio com tubeira própria, que é o que guia ela. E é isso que tem que fazer voltar para a Terra. Tá? Então tudo aquilo é jogado fora. Coisa de filme, isso aí. Oi? Achei que fosse coisa de filme esse negócio que a nave ia se soltando e tudo mais. Não. Logo a gente vai ver a equação do foguete. Você vai entender por que tem que variar a massa ali. Quanto menos massa ali você tem, maior a velocidade que você dá para ele. Então, o foguete, ele tem esses 3 estágios.
Só para vocês terem uma ideia, esses foguetes eram os foguetes Saturno. A nave chamava Apolo. Então o sistema era conhecido como Apolo Saturno. A nave era Apolo 11. Então era a 11ª versão da nave já feita, com os foguetes Saturno 5. Para vocês terem uma ideia, esta nave aqui, ela tinha daqui até aqui 111 metros de altura. Só para comparar, você tem prédio em Rio Preto, aqueles do centro de 10 andares, dão quase 2 prédios daquele de altura. Consegue imaginar o tamanho disso? Carregado de combustível. Quando isso sobe, o estágio 1, existe uma comparação feita. O estágio 1 equivalia a mais ou menos 10 milhões de motores Fiat Palio funcionando ao mesmo tempo. Tá? O estágio 1, 10 milhões de Fiat Palio funcionando ao mesmo tempo. O estágio 2, 5 milhões de motores Fiat Palio. E o estágio 3, 2 milhões de motores Fiat Palio funcionando ao mesmo tempo. Tá? Por aí você tem uma ideia da potência desses motores. Então, e é isso que faz ação e reação. Da tubeira saem gases ejetados com uma força, o gás reage empurrando o foguete para frente com uma força oposta. Por isso que o foguete se movimenta. Já vi discussões aí de pessoas na internet falando que seria impossível isso, porque no espaço sideral não tem ar. E se não tem ar, o foguete não pode se movimentar, porque ele que empurra o ar para trás, o ar empurra ele para frente. Não, foguete não, ele não está empurrando o ar para trás. Quem está empurrando o foguete para frente é o gás que ele ejeta. O princípio do foguete é esse, que qualquer criança sabe fazer. Pega uma bexiga... A galera da conspiração não sabe nem pesquisar direito. Tem uma turma que eu acho que até sabe que é mentira e parece que continua... Parece que faz de propósito, né? A galera não faz questão de pesquisar o mínimo, velho, como funciona o foguete. Olha aqui uma bexiga. Uma bexiga é o princípio do foguete. Enche uma bexiga com ar aqui dentro. Ela está cheia de ar aí. Segura a pontinha dela ali. Agora solta. Na hora que você solta, a parede da bexiga é elástica. Ela vai contrair e vai aplicar força para voltar na posição original. Só que quando ela aplica força e volta, ela comprime o ar. O ar não tendo para onde sair, aumenta a pressão. Mas você soltou o bico aqui. Então o ar sai sob pressão por aqui, ó. E se a bexiga joga o ar para cá em jato, o ar reage empurrando a bexiga para frente. Solta, a bexiga sai voando. Ela só não sai em linha reta porque tem muitas variáveis em contato com o ar. Você teria que colocar letas, você faz um foguete com isso. É o princípio do foguete. Se eu encher essa bexiga lá na Lua e soltar, ela sai voando também, como foguete. Tá? Porque o propulsor dela é o ar ejetado de dentro dela e esse ar empurrando ela para frente. É o gás que ela ejeta que faz isso. Agora voltar na pergunta do colega lá, que eu acho que eu desviei o assunto. Pera lá. Então ele havia colocado, se eu tenho um avião para cá e outro avião para cá, presos por um cabo, eu só não queria ser piloto desses aviões aqui, presos por um cabo, o que vai acontecer? Cabo, ele transmite força. Se o cabo estiver esticado, a força se propaga ao longo do cabo. Isso é uma característica de cabos, tá? Cabos esticados propagam força. Então, dado um cabo qualquer, esticado, este avião aqui, ó, chamar este avião de avião 1. Avião 1. Este avião vai puxar o cabo. A força que ele aplica se propaga pelo cabo e atua aqui, ó. Deixa eu colocar. Atua aqui, ó.
neste avião. Então, o avião 1 aplica uma força lá naquele avião através do cabo. Espera aí. Agora, este avião reage puxando o avião 2 aqui, o avião 2 reage, aplicando uma força igual e oposta pelo cabo que vai reagir, vai se propagar e vai agir lá no outro avião, aqui, ó. Então, a força marrom, quem aplicou foi o avião 2. A força vermelha, quem aplicou foi o avião 1. É um par ação e reação. É um par ação e reação. Tá? São forças iguais e opostas. Essas duas forças, se você olhar, elas estão agindo no cabo. Tá? São duas forças iguais e opostas agindo no cabo. Se duas forças iguais e opostas agem no mesmo corpo, elas se anulam. Então, no cabo, a soma das forças dá zero. Mas no avião, não. Esta força está puxando o avião para trás, a força marrom. Só que o avião tem motor. E ele puxa o ar para trás e o ar empurra o avião para frente. Então, o avião tem motor e o motor do avião empurra o avião para frente. Esse motor aqui do avião 2 também empurra ele para cá. Quem que vai dizer se a força do motor aqui, do avião 1, for maior que a força marronzinha ali, esse avião vai para frente. O avião vai para frente, ele vai puxar o avião 2. Se a força do motor do avião 2 for maior que a força vermelhinha ali, o avião 2 vai se movimentar para cá e vai puxar o avião 1. Agora, se a força do motor do avião 1 for igual à força dali do cabo, e a força do cabo for igual à força do motor 2, em outras palavras, se a força do motor do primeiro avião for igual ao do segundo, esse sistema, como um todo, agora está em equilíbrio. E a soma das forças vai dar zero. Esses aviões vão cair. Eles não vão ficar tentando puxar, porque o avião, quem mantém ele no ar é a asa. É a força de sustentação da asa. E a asa precisa ter ar em movimento. Ar parado não sustenta a asa. Então, o que acontece? O avião só sobe depois que o ar passar pela asa acima de uma dada velocidade. Por exemplo, aviões de grande porte acima dos 400 km por hora. Então, o avião só decola da pista quando chega próximo dessa velocidade. Aviões menores, próximo de 200 km por hora. Então, se um avião não consegue puxar o outro porque esta condição foi satisfeita, eles vão parar. Vão parar e o que vai acontecer? Vão cair os dois. Tá? Aí dá ruim. Aí dá ruim. Não sei quem perguntou, mas respondida a pergunta? Fui eu que perguntei. Valeu. É que veja, quando eu tô aqui com a tela, eu não vejo ninguém, só vejo a minha tela, então só escuto, tá bom? Até tem um outro filme, professor, chamado Interestelar, se não me engano, que também fala sobre física. Uhum. Tem Interestelar também? Tem Interestelar. Mas o Interestelar já é uma história associada, né, a uma viagem espacial indo para um buraco negro, aí tem uma viagem no tempo, então ele tem... Gravidade é muito bom, né? Gravidade é um filme legal. Apesar que eu acho ele um pouco parado, mas ele é um filme assim com efeitos de produção
muito mais realísticos, tá? Apesar, na hora que a moça sai lá do espaço, vai se deslocando lá e consegue, aquilo ali é quase que humanamente impossível, tá? Mas é filme, o mocinho e a mocinha nunca pode morrer no final, então tem... Um bom filme de física é Star Wars, né? Pois é. Star Wars é legal, mas eu não assisti os recentes, eu acho que eu tô atrasado em 3 ou 4 filmes. Bom, Star Wars, eu só assisti versão da década de 70. Nenhum novo eu assisti, então não sei como tá, mas o da década de 70 é ultra fantasioso. O cara dá um tiro com raios de luz, o outro desvia. Isso não existe. Não, e outra, acho que também o som não se propaga no espaço. O som, né? Tem som, cada explosão fantástica. Tudo aquilo ali não... Um filme bem realístico, ele é monótono. Mas ele é monótono porque o espaço sideral é monótono. Mas se você quiser assistir e ele é bem realístico, 2001, Uma Odisseia no Espaço. A Star Trek também é legal, né? Mas tem elementos ali de Star Trek que é pura ficção, né? Não tem contato com a realidade. Ninguém nunca atingiu uma velocidade de dobra, por exemplo. Então não faz sentido. Não faz sentido a gente falar, bom, aquilo é. Não, a gente não sabe nem como que é isso. Então aquilo está no campo da fantasia ainda. Mas é interessante. Pessoal, a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Então ela diz que para toda ação existe uma reação de igual valor e sentido contrário. Fica claro isso? Portanto, agora que você conhece o princípio da ação e reação, quando você levar um soco na cara, não fique triste. Você deu uma carada na mão do indivíduo com a mesma força. Tá? Essa é uma realidade. Professor, o Odisseia no Espaço é de 68, né? Eu acho que é. Final dos anos 60. Mas é um belíssimo filme. Né? Só que é monótono demais. Muito monótono. Mas ele é monótono porque o espaço sideral é monótono. Filme sobre ciência. Tem um que é do Stephen Hawking, de 2019. Vale muito a pena assistir. Qual que é? A da vida dele, você fala? A vida do Stephen Hawking. Sim. Chama Teoria de Tudo. Muito bom o filme. Não tem a ver com Física 1, mas é muito legal a história. É a vida dele, né? Falando da superação, da doença, da dificuldade. Isso é muito interessante. Eu adoro filme de ciência. Se eu for ficar falando de filme de ciência, eu passo a aula inteira. Existe um outro filme da vida do Stephen Hawking que eu gostei até mais do que Teoria de Tudo, mas eu não sei o nome. Tá? Eu achei no YouTube, é um filme anterior a esse, que ficou famoso. E tem um outro também. Só que ele não conta toda a vida do Stephen Hawking, ele só conta até um dado tem momento. Tem um outro que tem no Netflix, chama-se, acho, da Madame Curie, Atômico, alguma coisa assim. Isso, é radioativo. Radioativo, isso. Tá? Eu assisti, vale também muito a pena. Achei legal. Mas eu gostei. Mas tem algumas partes históricas ali que, para mim, elas não estão muito realísticas. Meu pai, que é cinéfilo, né, ele tem uma coleção imensa de filme, ele falou que a versão anterior, da década de 70, 80, alguma coisa assim, tá melhor do que essa. Tá muito mais. Eles falam muito mais os fatos históricos, não ficam inventando coisas, sabe? Existe uma versão da Marie Curie, existe um filme chamado Madame Curie. Pô, até aqui ele tá falando desse filme. Não é de 70, tá não. Muito mais real do que esse aquele recente. Lá sim. Porque lá vale a pena assistir. É um filme da década de 40, em preto e branco. Tá? Isso, 40. Tá? É um filme da década de 40. Este filme vale a pena. Este tá muito fiel à vida dela. Tá? Muito fiel ao trabalho científico. Tá? Ele fala que esse filme ele focou muito na vida pessoal, não na parte histórica, meu pai falou. O de agora. Não, o anterior também. O anterior também trata a vida pessoal. Tanto é que o anterior é baseado no livro Madame Curie, escrito pela filha da Marie Curie, a Eve Curie. Isso eu não sabia. Mas... então ele trata bem a vida pessoal, mas ele descreve o trabalho científico com uma precisão de detalhes incrível, tá? Quem conhece aquele tipo de metodologia científica fica fascinado. É um filme que vale a pena assistir. Eu já assisti umas 15 vezes.
Tem uma coisa até legal, assim, que vem na parte de física, que é a teoria de grupos. A Madame Curie trabalhou um pouco em teoria de grupos. Ela nem tanto, ela não, mas o Pierre. Pierre Curie. O Pierre e a Sophie Germain também. Mas o Pierre vai começar desenvolvendo teoria de grupos. A Marie, ela passou muito en passant por isso. Agora, o Pierre não. O Pierre vai desenvolver teorias em cima disso. Inclusive teorias de magnetismo envolvendo toda a parte de magnetismo. A Marie, quando vai trabalhar com o Pierre, ela já se empolga de cara com a radioatividade. Que ela vê o trabalho do professor Henri Becquerel e ali naquele trabalho ela fica impressionada. Aí ela casa com o Pierre e vai fazer doutorado com ele. Professor, é verdade que o Pierre morreu atropelado por uma carroça ou é mentira? Não, verdade. Morreu. É verdade? Morreu quando Ezion ainda ia ser premiado pela Academia Parisiense de Ciência. Ele estava muito... Pierre era um cara extremamente introvertido. Era um cara tímido e um cara sistemático. Tá? Sabe aquele tipo, silêncio, gênio pensando? Ninguém pode falar porque eu tô... Ele era aquele cara, se alguém falasse, atrapalhava ele. Então ele era um cara extremamente sistemático. Eu vou até citar uma coisa, gênios hoje em dia não existem mais. Todo o trabalho, seja em ciências exatas ou ciências humanas, é tudo colaborativo, porque tá tão avançada a ciência atualmente que não existe mais gênios. O último gênio realmente da física é aquele que fez alguma coisa, ciência de tudo, alguma coisa assim. Não, mas veja, tem que tomar cuidado com esses termos. Gênio não existe e nunca existiu. Tá? Gênio é uma força de expressão popular dando a ideia de que as pessoas descobrem as coisas milagrosamente. Não. Todo o trabalho de ciência é colaborativo. Oi? Poincaré foi o último universalista das ciências exatas, por exemplo. A gente não pode fazer essa afirmação. Se você pegar a parte epistemológica, você vai ver que não é bem assim. Tá? Não existe nem o último e nem o primeiro, nesse sentido. As coisas vão acontecendo aos poucos e ciência sempre foi um trabalho colaborativo. Se não for colaborativo, ele não é ciência. Tá? Mesmo na antiguidade. O problema que é os vínculos colaborativos da antiguidade eram pequenos. Hoje o mundo está globalizado. Eu posso fazer um trabalho aqui com gente do mundo inteiro participando. Tá? Sim, por Na exemplo, época era muito mais difícil. Tem uma plataforma chamada Overleaf, que é um LaTeX meio colaborativo, que eu posso estar aqui em São Paulo, a pessoa pode estar no Japão, e a gente colabora, por exemplo, no texto. É isso que você está falando. Mas não só isso, é desenvolver trabalho conjunto. Eu faço uma pesquisa aqui, um colega meu faz lá em Pequim, o outro faz em Frankfurt, o outro faz em Washington, o outro faz em Joanesburgo, e todos nós juntamos os dados via internet, escrevemos o artigo e publicamos. Tá? Isso é um trabalho colaborativo. E a ciência sempre foi assim. Então, quando a gente estuda história da ciência, a gente começa a destruir esses mitos de gênios, de o primeiro, o último. Na verdade, não. A ciência sempre foi um trabalho colaborativo, em alguns momentos mais, em outros menos, mas não existe ciência sozinha. Ciência é uma atividade humana. E toda atividade humana é colaborativa. Eu sei que no bacharelado você tem que fazer 2 optativas. Uma das que eu vou escolher é a história da ciência. Eu acho importante. Legal. Eu lecionei aí no IBIUS bastante tempo história da física. Bastante tempo assim, para bastante turma. História da física, não é história da ciência, história da física. Eu lecionei bastante. Eu tenho o meu canal ali no YouTube, onde tem essas plataformas, tem as aulas de história da física lá. Inclusive com epistemologia. Tá. Bom, vamos voltar. Obrigado, Alexandre. Vamos voltar, já devaguei demais. Vamos deixa eu ver que horas são, porque eu falei que soltava o pessoal um pouco mais cedo. Então, pessoal, o princípio da ação e reação é uma verdade. Então, nós temos 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton. Inércia, somatório das forças igual a 0. Ou o corpo está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Segunda lei de Newton. Somatório das forças, que nada mais é que força resultante, né? É igual a derivada do momento linear no tempo, que é a mesma coisa que massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação.
Uma força agindo de A em B, ela é igual e oposta à reação dessa força que vai de B para A. Tá aí. São as 3 leis ditas leis do movimento de Newton. Tá aí. Então aqui nós temos um martelo batendo num prego. Quando o martelo age no prego, o prego reage com uma força igual e oposta no martelo. Aqui, corpos com ação de campo. O corpo 1 aplica uma força de 1 em 2. Aqui, ó. Esta é a força que o corpo 1 aplica. O corpo 2 reage e aplica no corpo 1 uma força de 2 em 1. Essas forças são iguais e opostas. Esse é o princípio da ação e reação. Newton também desenvolveu uma lei conhecida como lei da gravitação universal. Eu não vou detalhar essa lei aqui, depois eu preciso ver se no programa nosso tem gravitação. Se tiver gravitação, quando tiver gravitação a gente destrincha ela. Mas eu vou colocar a lei aqui porque ela pode aparecer em alguns problemas. Na parte do princípio de Newton, chamado o sistema do mundo, tem um escolho geral ali, que diz o seguinte: a gravidade atua de acordo com a quantidade de matéria sólida que os corpos possuem. Quantidade de matéria que é o que a gente chama de massa. Lembra que Newton chamou de quantidade de matéria. E propaga sua virtude, quer dizer, seu efeito, para todos os lados até distâncias imensas, sempre decaindo com o inverso do quadrado da distância. E Newton vai colocar o seguinte: a gravidade é um efeito da massa. Quem cria a gravidade é a massa, é a matéria. Se não existir matéria, não existe gravidade. A gravidade se deve a corpos de massa. A palavra gravidade vem do latim gravis, que quer dizer peso. Então, os graves dos corpos é o peso dos corpos. Então, o pessoal dividia antigamente os corpos em leves e graves. Graves quer dizer pesado. Na essência é isso. E Newton vai falar que a gravidade se deve à matéria. O que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, Newton, ele mostra o seguinte: dado 2 corpos de massas M1 e M2, esses corpos estão separados por uma distância que vai de centro a centro. Isso é importante, não é qualquer distância. É a distância que vai de um centro de um corpo ao centro do outro. Essa distância é R. Newton mostrou: não importa o corpo, não importa a cor do corpo, não importa qual seja o corpo, só importa a massa e a distância. 2 corpos materiais, eles se atraem com uma força. Então vai surgir uma força atrativa aqui, ó, que sai do centro de um corpo e vai ao centro de outro corpo. Essa força é ação e reação. Um corpo age, o outro reage. Então elas são iguaizinhas nos 2 corpos, tá? Os 2 corpos causam a mesma força para os 2, para ação e reação. Newton mostra que esta força, que ele chama de força de gravidade ou força gravitacional, esta força, ela é proporcional, essa letrinha grega alfa quer dizer proporcional, ao produto das massas, ou seja, massa do primeiro corpo vezes a massa do segundo corpo. E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, esta força, ela aumenta quanto maior for o valor dessas massas aqui. Se eu aumentar a massa 1, a força de gravidade aumenta. Se eu aumentar a massa 2,
a força de gravidade aumenta. E se eu aumentar a distância entre os corpos, a gravidade diminui. Esta proporcionalidade, toda proporcionalidade pode ser transformada numa igualdade, desde que surja entre elas uma constante. E Newton escreveu isso assim. G é a constante de proporcionalidade. M1, M2, sobre R quadrado. Como força é um vetor, ele coloca um vetor unitário aqui, ó. Por quê? Porque a força é paralela à distância. Então, a força está ao longo deste vetor unitário aqui, ó. A força está ao longo deste vetor unitário R'. Em módulo, F igual a G M1 M2 sobre R ao quadrado. Em módulo é isso. Esta força chama-se força de gravidade, força gravitacional, é a força trocada entre dois corpos de massa. Então a gente escuta muitas vezes as pessoas dizerem por aí, na Lua não tem gravidade. Falso, a Lua não tem massa? Então a massa cria força gravitacional. Basta colocar outro corpo de massa na Lua, que esse corpo fica sujeito à ação de uma força gravitacional. A força gravitacional, ela atua de centro a centro. Isto é importante. É isso aqui, ó. Força gravitacional é G, massa de um corpo, massa do outro, dividido pela distância ao quadrado, multiplicado pelo vetor unitário ao longo da distância. Todo corpo de massa produz efeito gravitacional. E quaisquer dois corpos de massa trocam forças gravitacionais. Você que está aí ouvindo a aula agora, está próximo de algum objeto. Você tem massa, o objeto tem massa. Você está atraindo o objeto e o objeto está atraindo você por uma força gravitacional. Você atrai a porta te atrai. Você atrai a parede te atrai. Você atrai a cadeira te atrai. Você atrai a pia da cozinha te atrai. Você atrai o muro te atrai. Tudo à sua volta está te atraindo e você está atraindo tudo à sua volta por uma força chamada força gravitacional. E aqui tem uma vantagem. Os gordinhos são mais atraentes, têm mais massa. Então, a troca de força com o gordinho sempre aumenta. Tá? Porque tem mais massa no sistema envolvido. Agora, fala, professor, eu não percebo nenhuma força agindo aqui sobre mim dos corpos vizinhos. Por quê? A constante da gravitação universal, a constante G, ela tem este valor medido, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton, Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Veja, quando eu multiplico qualquer força que você está trocando com um objeto próximo por 10 a menos 11, esta força vai estar na escala 10 a menos 11. Não tem dinamômetro aqui que você conheça que vai medir isso. É muito pequeno. Muito pequeno. O corpo que você troca a força tem que ter uma massa muito grande para que anule esse 10 a menos 11. Agora, você está aqui. Tem uma massa eminho. O planeta Terra tem uma massa emão. Então, qual é a força da gravidade trocada entre você e a Terra? Vou tirar o vetor aqui, fazer em módulo. É G, massa da Terra, massa do seu corpo dividido pela distância do seu centro ao centro da Terra. Ora, como a distância do centro da Terra, superfície, é o raio da Terra, ele é muito maior que a distância do teu pé até o teu centro. O raio da Terra tem 6.400 quilômetros. A distância do teu pé até o teu centro deve ter 1 metro. Então, o que são 6.400.000 metros comparado a 1 metro?
É uma quantidade absurda. Então, 1 metro aí é desprezível. Então, a única distância que eu considero aqui é o raio da Terra. Então, o raio da Terra ao quadrado. Esta força, a massa da Terra, vale 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Quando eu colocar 10 a 24 com 10 a menos 11, isso vai dar 10 a 14, 10 a 13. Ainda assim, dá uma força da ordem de 10 a 13 por aí. Então fica uma coisa muito grande. Então, apesar da gente estar trocando força gravitacional com todos os corpos à nossa volta, quem domina é o planeta Terra. E a gente percebe basicamente o efeito trocado com a Terra. Esta é a força gravitacional. A qual distância da Terra seria, tipo, desprezível a gravidade da Terra? Quando você está a distâncias aí, pelo menos 10 vezes o raio da Terra, vamos fazer uma conta aqui rápido. Vamos fazer aqui, ó. 6,67 10 a menos 11 dividido pelo raio da Terra, vai dar 6.400, vai dar 6,4, 10 a sexta, 10 a sétima, dividido 6,4, 10 a sétima, 6,4, 10 a sétima ao quadrado, jogo isso para o denominador, vezes 6,67, 10 a menos 11, 10 a menos 11, vezes a massa da Terra, 6, 10 a 24. Se eu pegar um corpo de 1 quilograma, a força que ele recebe é 0,001. A partir daí já começa a se tornar desprezível. Tá? Começa a ser 0,1 newton. Então é uma coisa muito pequena. A partir de 10 raios terrestres de altura para mais, começa a ficar pequeno. Pessoal, só para fechar aqui, para liberar vocês. O peso de um corpo, a gente chama peso de um corpo a força com que a Terra atrai o corpo para o seu centro. Então, na linguagem popular, peso é a força da gravidade. Na verdade, o termo técnico mais adequado é peso aparente, porque o peso pode ser medido de outras maneiras. Mas, quando a gente fala peso aqui por enquanto, a gente está falando da força da gravidade. O peso é a força com que a Terra puxa a gente para baixo. Ora, se o peso é a força com que a Terra puxa um corpo para baixo, se eu pegar esse corpo aqui de massa m, qual é a aceleração com que esse corpo cai? Esta aceleração é a gravidade. Então, um corpo de massa m caindo com a aceleração da gravidade está sob a ação da força gravitacional. Se eu aplicar a segunda lei de Newton, somatório das forças igual a massa vezes aceleração, então nós vamos ter quantas forças estão agindo nesse corpo? Se eu desprezar a resistência do ar, só tem o peso, que é a gravidade. É igual a massa do corpo vezes a aceleração. Qual a aceleração? A gravidade. Então eu posso escrever o peso do corpo como sendo o produto da massa pela gravidade. O peso é mg e ele é a força gravitacional. Peso é a força gravitacional. É uma força de campo. Bom, eu agradeço a atenção, a paciência de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigado.